A história começa com nossa protagonista Pamela, dormindo como se tivesse sido nocauteada por 3 turnos seguidos. De repente, o silêncio da manhã é interrompido por Bob, seu cão de energia infinita e bom senso limitado, que se joga na cama com a delicadeza de um rinoceronte animado. Ele late como se o mundo estivesse acabando, mas só queria passear. Ainda meio grogue, Pamela murmura que está bem, que já vai levar o garoto para dar uma volta. Se arrasta para fora da cama como uma heroína pós-batalha e diz, com a energia de quem não tomou café: "Bora lá, meu rapaz." Ela abre a porta e saem para mais uma aventura matinal. Bob, claro, desfila pela vizinhança como se fosse o rei do bairro, arrastando Pamela junto. Ela tenta pedir para ele ir mais devagar, mas é como tentar negociar com um furacão. Às vezes ele é atentado, outras vezes também. Mas mesmo quando ele ignora completamente qualquer comando básico, a protagonista suspira, revira os olhos e admite: ama aquele desgraçadinho peludo do mesmo jeito. Antes de sair para o trabalho, ela abaixa e olha nos olhos dele com a seriedade de uma mãe enviando o filho para o exército. A mamãe tem que trabalhar agora, seja um bom menino. Bob responde colocando a patinha na mão dela como quem jura solenemente não causar nenhum caos. Ela se derrete inteira, dá um beijinho em sua testa e se despede com um sorrisão. Até mais tarde, pequeno anjo. Fecha a porta. Bob observa por uns segundos com carinha de novela mexicana e aí ele vê uma almofada solitária na sala. Você sabe o que vem depois. Corta para o trabalho. Pamela chega no escritório tentando fingir que sua vida está sob controle. Uma colega já começa o dia compartilhando detalhes picantes do encontro da noite anterior, mas Pamela mal presta atenção. Está suando frio enquanto implora para o aplicativo da câmera carregar logo. Quando finalmente vê o vídeo ao vivo, pausa dramática. Bob está destruindo uma almofada como se fosse o inimigo mortal de um videogame. Pedaços voam como neve. A colega espiando por cima do ombro solta um. Esse cachorro é um pesadelo com patas. Pamela encara ela com seriedade e responde: "Não ouse falar assim do meu Bob." Mas a amiga rebate com um olhar de incredulidade e lembra que o cachorro foi um dos motivos do fim do último relacionamento dela. Pamela até tenta desmentir, mas fica em silêncio. Ela lembra de tudo, o ex que não queria filhos, então adotaram Bob. Por 6 meses viveram como uma pequena família feliz, até o dia em que ele disse: ou eu, ou essa coisa. Pamela percebeu ali o quão idiota era o cara. Pedir pra escolher entre ele e o cachorrinho, ainda mais com aquele olhar de pidão que o Bob tem, não dá. Ela ficou com o cachorro, e com os pedaços da almofada também. De volta para casa, a protagonista entra e diz com um suspiro cansado: "Mamãe voltou, meu lindo." Mas ao ver o estado do apartamento, parece que sua alma saiu do corpo e foi tirar férias. Bob finge que nem sabe o que está acontecendo, com a cara mais lavada do mundo. No apartamento ao lado, um homem escuta tudo. Ela gritando: "Bob, não! E não faz essa cara fofa pra mim." Mais tarde, Pamela se prepara para passear com seu cachorro de novo. O homem tenta chamar por ela do corredor, mas ela está muito ocupada pedindo pro cão não puxar a corda antes de trancar a porta. Bob olha para ela com cara de: "É mesmo, então tá", e parte em disparada a escada abaixo como um foguete peludo. Pamela grita: "Bob, a escada não!" e corre atrás. É aí que tropeça. E quando pensa que vai cair de cara no chão, braços fortes a seguram no último segundo. Pamela levanta o olhar e dá de cara com um homem alto, voz profunda e cheiro de cigarro e baunilha. Mistura estranha, mas além de confusa, é hipnotizante. Ele pergunta se ela está bem. A prota confirma, ainda tentando entender o que está acontecendo. Ele diz com um meio sorriso que ela deveria tomar mais cuidado. Ela agradece, ainda encantada com a voz dele. Mas aí ele solta: "Da próxima vez, tenta não usar salto para passear com um cachorro louco." Pamela pisca, ofendida e encantada ao mesmo tempo. Ela se questiona: ele disse isso sendo rude? Ela responde firme, com um leve rubor: "Eu uso porque gosto." Mas por dentro já está se perguntando: quem é esse homem mal educado com cheiro de baunilha e olhos perigosos?
E assim começa algo novo. Entre travesseiros destruídos, saltos impróprios e paixões inesperadas. De repente, Pamela leva um susto ao notar que ele está usando meias rosinhas com croques. Aquilo parecia uma escolha saída diretamente de um universo paralelo, e mesmo assim, ele ainda tinha a cara de pau de querer dar conselhos sobre como ela deveria se vestir. Pamela só conseguia pensar que esse cara era mesmo um idiota. Um idiota estilizado, mas ainda assim um idiota, bem do jeitinho do seu ex. Ela agradece mentalmente pela dica, enquanto encara o visual dele com um olhar carregado de ironia e um toque de nojo. Mas então, algo inesperado acontece. Ele chama Bob com uma naturalidade desconcertante e o cachorro simplesmente vai, como se tivesse sido super treinado. Em seguida, manda o cão sentar, e o cachorro, que normalmente só obedece quando vê comida ou um esquilo, simplesmente obedece. Pamela pisca algumas vezes, tentando entender se estava vivendo um episódio de pegadinha. Ele então se vira para ela e menciona que não consegue dormir direito porque ela faz muito barulho ao chegar em casa. Pamela, no entanto, está ocupada demais tentando processar o que acabou de acontecer. Bob nunca tinha sido tão comportado, era como se alguém tivesse trocado seu cachorro por uma versão perfeita. Enquanto ele já se afastava, deixou ainda um comentário sobre como gritar com o cão não ajuda em nada. Isso acende uma luz na cabeça da nossa protagonista, que sente que talvez aquilo fosse um sinal. Segura o braço dele com urgência e pede que espere. Pergunta se ele poderia cuidar de Bob durante os horários em que ela estivesse no trabalho. Pamela explica que ele parece saber como lidar com cães e que Bob claramente confia nele, o que já é um milagre por si só. Pede isso com a voz carregada de esperança, prometendo que vai pagar se for preciso. Ele se aproxima lentamente, com um ar sério demais para alguém de crocs rosinha, e pergunta se ela realmente pretende pagá-lo. Logo em seguida, avisa que será bem caro. Pamela engole seco. Ele então pergunta qual é o problema real do cachorro, já que tudo indica que ele só precisa de alguém que o ensine a ouvir. Pamela hesita, contar ou não contar, mas decide mostrar. Leva o homem até seu apartamento e revela o cenário de guerra que Bob deixou para trás. Sofá destruído, almofadas que viraram neve falsa e um tapete que agora mais parecia um queijo suíço. Ao ver aquilo, ele solta um comentário breve, dizendo que seria problemático e fixa o valor do serviço, R$100 por hora. A protagonista regala os olhos. Aquilo era quase o valor do aluguel. Tenta explicar que é pobre, trabalha o dia todo e que pagar esse valor seria praticamente o mesmo que entregar seu rim em suaves prestações. Ele apenas reforça o que já havia dito. Ele é caro e cuidar de um cão exige responsabilidade. Se ela não pode oferecer ao Bob o que ele precisa, talvez não devesse tê-lo. Mas Pamela se impõe. Diz que vai dar um jeito, porque Bob merece o melhor, mesmo que para isso precise parar de pedir comida por aplicativo ou vender uma parte da coleção de velas aromáticas. Ela respira fundo, determinada a fazer o que for necessário. Ele fica alguns segundos em silêncio, avaliando a situação. Finalmente, explica que será necessário reduzir a ansiedade do cão aos poucos. As visitas vão começar frequentes e depois serão espaçadas para que o cachorro aprenda a ficar sozinho, enquanto acaricia Bob com facilidade, quase como se fossem velhos amigos. Acrescenta que ela deve pagar sempre com um dia de antecedência e entregar uma cópia das chaves do apartamento. Pamela concorda prontamente e diz que vai fazer a cópia agora mesmo. Ele a observa com um olhar firme e, antes de sair, se apresenta como Tyler. Nesse instante, Pamela sente um pequeno alívio no peito. Talvez, com a ajuda desse homem excêntrico e caro, Bob finalmente consiga ser um cão tranquilo e ela possa, enfim, respirar no trabalho. Conclui para si mesma que, às vezes, tudo que se precisa para ser feliz é de um empurrãozinho e não vê a hora de contar tudo para Ana. No dia seguinte, ela chega ao trabalho com um sorriso de orelha a orelha, animada como se tivesse ganhado um bônus. Chama por sua colega com entusiasmo, ansiosa para compartilhar sua pequena vitória doméstica. No entanto, mal começa a falar, é cortada por um gesto desesperado da amiga, pedindo silêncio. O ambiente, que parecia calmo, se transforma num campo minado quando o chefe aparece, furioso. Ele aponta para uma pilha de documentos, indignado com os erros, e exige que Pamela conserte tudo imediatamente.
A coitada, ainda meio zonza pela mudança brusca de clima, garante que vai resolver. Enquanto analisa os erros com Ana, comenta que aquilo vai tomar o dia inteiro. A amiga, prática como sempre, responde que quanto mais rápido começarem, mais cedo vão para casa, com sorte, antes da lua aparecer. Pamela se desculpa, conta que estava tão nervosa na noite anterior, depois da destruição promovida por Bob, que não conseguiu se concentrar no trabalho. Assume a culpa pelos erros e lamenta não ter revisado tudo com mais atenção. Ana, no entanto, não se abala. Diz que se Pamela quer mesmo compensá-la, deve acompanhá-la num encontro duplo naquela noite. Segundo ela, o boy do dia tem um irmão bonito, o jantar vai ser ótimo, algumas risadas estão garantidas, e depois cada um segue sua vida sem obrigações. A jovem recusa com um sorriso tímido, dizendo que ainda não está pronta para se exibir de novo, mesmo tentando manter as coisas casuais. Sabe como isso costuma terminar. Sempre acaba se apaixonando pelo primeiro que faz um comentário fofo ou segura uma porta. Ana revira os olhos e lembra que Pamela é do tipo que sente demais. A protagonista brinca dizendo que precisa parar de se apaixonar por cada alma carismática que aparece, mesmo que venha usando crocs coloridos. A amiga, curiosa, pergunta então por que ela estava tão feliz logo cedo. Pamela, animada, diz que é por causa do Bob, mas antes que possa dar mais detalhes, as duas se assustam com outro grito do chefe, mandando que parem de conversar e voltem ao trabalho. O chefe parecia indignado ao perguntar se aquele lugar tinha virado um parque infantil. Ao seu lado, um homem loiro tentava amenizar, sorrindo para o diretor e garantindo que elas dariam conta do recado. Ainda assim, não resistiu e fez um comentário infeliz sobre mulheres não conseguirem trabalhar sem falar de sapatos e compras, como se fosse uma verdade universal. Pelo menos, segundo ele, serviam como uma paisagem agradável. Pamela lançou um olhar afiado para Ana, que apenas ergueu uma sobrancelha antes de murmurar algo sobre o fogo eterno. E não era exatamente poesia. Enquanto digitava sem vontade, a protagonista refletia sobre o quanto odiava aquele trabalho. Mas contas não se pagam sozinhas, e o novo treinador do Bob não aceitava latidos como pagamento. A única luz no fim do expediente era a hora do almoço, aquele breve respiro de liberdade antes de bater o ponto. A caminho da lanchonete, Pamela desabafava, triste com o destino que a fazia trabalhar num lugar tão sem graça. Ana respondeu com seu típico cinismo, mencionando o capitalismo como se fosse uma piada mal contada. Logo depois, a amiga lembrou do estranho que a protagonista contratou. A doida, um tanto esquecida, rapidamente se empolgou ao relembrar o encontro da noite anterior. Estava animada, quase sonhadora, planejando ter tempo livre muito em breve para uma tarde de compras com a amiga. Falava em noites elegantes, vestidos brilhantes e risadas fáceis. Mas Ana parecia não comprar a ideia tão facilmente. Ela queria entender se Pamela realmente havia entregue cópias da chave do apartamento a um completo desconhecido. Alguém com cheiro de cigarro, tatuagem no pescoço e uma história vaga de vizinhança. Tudo isso em menos de 24 horas. Pamela confirmou com um sorriso nervoso e um suor que surgia como resposta automática da estupidez. Ana, à beira de um colapso, pediu para abrir o aplicativo da câmera do cachorro. Assim que a protagonista acessou o vídeo, ouviram um grito ao fundo. Alguém berrava tequila como se tivesse encontrado o paraíso engarrafado. Bob aparecia largado no sofá, imóvel como um travesseiro velho. Pamela entrou em desespero, achando que o novo treinador havia matado seu pobre cãozinho e agora comemorava com álcool. Ana, ainda mais aflita, mandou que ela voltasse correndo para casa enquanto assumia o posto no trabalho. No carro, Pamela dirigia como se estivesse fugindo de um sequestro, amaldiçoando suas próprias decisões. Era sempre assim, coração mole, juízo fraco. E quem pagava era o Bob, o cão inocente que só queria correr atrás de borboletas. Ao chegar, Pamela escancarou a porta, tomada pela fúria, encontrando Tyler calmamente contando dinheiro. Já imaginava que ele havia saqueado suas coisas. Tyler, sem entender, apenas explicou que aquele dinheiro era do bar onde trabalhava e que preferia contar tudo em casa, longe de olhares suspeitos. Ela ficou paralisada. Ainda atordoada, apontou para Bob no sofá, convencida de que o cão estava morto. Mas ele apenas dormia profundamente, cansado da caminhada que havia
haviam feito nas montanhas. A protagonista não sabia mais o que sentir. Tentava manter a pose, mas a vergonha já subia pelo pescoço. Ainda assim, mencionou o vídeo onde Tyler gritava Tequila como um doido varrido. Ele, tranquilo, comentou sobre a câmera e sugeriu que da próxima vez ela assistisse até o final. Foi então que ele se agachou, pegou um pequeno cachorro de pelos claros e o mostrou a ela. Disse que aquele era Tequila, seu pet. Pamela, ainda com os olhos arregalados, se aproximou devagar, quase hipnotizada pela fofura ambulante. Tequila era minúscula, uma bolinha de pelo com olhinhos brilhantes. A protagonista quase não acreditou. Ainda confusa, perguntou que tipo de pessoa dá esse nome a uma criatura tão adorável. Tyler respondeu com naturalidade. Havia escolhido o nome porque, apesar da aparência inofensiva, Tequila era intensa. Enquanto ele explicava, pegou levemente na mão dela. Falou sobre limão, sal e como algo suave podia queimar por dentro. Pamela apenas olhava, percebendo que o rosto dele estava perto demais e que, por mais que odiasse admitir, estava difícil se afastar. No fim, não era só a Tequila que deixava o coração dela um pouco mais acelerado. Ela não entendeu o que ele quis dizer e perguntou do que ele estava falando, mas de repente, a bolinha de pelo se alterou e começou a latir de forma feroz, como se tivesse acabado de ver um carteiro com más intenções. Tyler apenas observou com tranquilidade e comentou que Tequila simplesmente odiava ver mulheres perto dele, e ainda completou que ela parecia uma dose de tequila. Pamela, sem paciência para metáforas caninas, retrucou dizendo que isso não tinha nada a ver, e que embora fosse pequena, era mais brava que o Bob com fome. Já sentados no sofá, ela se desculpou por tê-lo julgado mal. Achou mesmo que ele era um vigarista e agora se sentia um pouco boba por isso. Para tentar quebrar o gelo, ofereceu um chá, algo que no mundo dela significava: não quero te bater mais, vamos tentar amizade. Levantou-se para preparar a bebida, mas antes ouviu Tyler perguntar se ele podia fumar na varanda. Ela acenou com a cabeça, dando permissão, mas no fundo só torcia para ele não fumar algo com cheiro de pneu queimado. Na cozinha, enquanto colocava água para ferver, Pamela ficou pensando em como suas primeiras impressões estavam fora do prumo. Tyler parecia um cara frio e meio misterioso, o tipo que entra mudo e sai com o cachorro. Mas agora, ele demonstrava ser gentil e até caloroso. Além disso, Bob claramente simpatizava com ele, e era quase impossível ignorar o jeito fofo como ele olhava para Tequila. Pamela balançou a cabeça, achando tudo um pouco absurdo. Respirou fundo, repetindo mentalmente que ele era apenas um estranho com um leve ar de protagonista de romance policial, mas ainda assim, um estranho. Ela voltou com o chá e perguntou se ele gostaria de leite. Tyler respondeu que só açúcar estava ótimo e agradeceu com aquele sorriso que dava a impressão de que ele sabia mais do que deixava transparecer. Pouco depois, ele comentou que havia pensado melhor sobre tudo e que, no lugar dela, também teria desconfiado. Admitiu que ela estava certa em checar as câmeras e que não precisava se desculpar por isso. Pamela tentou explicar que não queria julgá-lo, mas confessou que ele tinha todo o pacote típico de quem parece esconder 3 segredos e meio. Ele perguntou o que ela queria dizer com isso, e ela, com a maior naturalidade do mundo, listou mentalmente: trabalha à noite, tem tatuagens no pescoço, fuma, e a cara dele definitivamente não diz "sou o vizinho legal que faz bolos no fim de semana". Ele não deixou barato e retrucou, analisando o estilo dela. Achava que ela devia trabalhar em um escritório, provavelmente usando roupas fofas e desconfortáveis, do tipo que são bonitas só até você tentar sentar. Também imaginava que ela era o tipo de pessoa que fazia uma bebida elaborada, postava no Instagram com 3 filtros e depois jogava fora porque estava doce demais. Pamela ficou muda. Ele havia acertado com uma precisão quase ofensiva. Enquanto bebia o chá, ela comentou como os dois eram diferentes. Não conseguia entender por que ele, mesmo sendo tão oposto a ela, decidiu ajudá-la. Disse que podia ter sido pelo dinheiro, mas antes que pudesse terminar o pensamento, ele interrompeu. Disse que sabia o quanto ela amava o cachorro e que isso foi suficiente. Ela contestou. Como ele poderia saber disso se tinham se conhecido apenas no dia anterior? Tyler então revelou que ouvia muitas coisas do próprio apartamento. Disse que ouviu a briga com o ex-namorado, ouviu os gritos e até mesmo a decisão difícil que ela tomou naquela noite.
Ele contou que sempre escutava aquele cara gritando com Bob sendo ríspido e que no início achava que era só mais um casal querendo ostentar um Doberman como se fosse algo de luxo. Na noite do término, ele estava alimentando Tequila quando ouviu o namorado dela dizer que não aguentava mais aquele bicho e que deviam devolvê-lo ao abrigo. Tyler ficou indignado, pediu para sua cachorrinha esperar e foi até a porta do apartamento dela, decidido a interferir. Mas então escutou Pamela gritando que não iriam abandonar Bob. Disse que eles haviam assumido uma responsabilidade e que ele fazia parte da família. Questionou se no lugar de um cão fosse um filho, ele o jogaria fora também. Ela mesma respondeu: claro que não faríamos isso. Tentaria ensiná-lo, ajudá-lo a melhorar, e com o cão seria igual. Tyler, do outro lado da porta, congelou. Tinha ido ali preparado para defender o cachorro, mas ao ouvir aquelas palavras percebeu que ela já estava fazendo isso muito melhor que ele. Quando o namorado dela gritou dizendo que ela teria que escolher entre ele e o cachorro, Tyler entendeu que tinha julgado Pamela de forma precipitada. De volta ao presente, ele confessou que aquelas palavras o fizeram ver que, mesmo sendo diferentes, os dois acreditavam na mesma coisa. Disse que as pessoas podem magoar, trair ou abandonar, mas cães não têm esse tipo de coração. E ela sabia disso, por isso ele confiava nela. Já era tarde e o garanhão comentou que precisava descansar um pouco antes do trabalho. Pegou a bandeja com as xícaras e perguntou se ela havia terminado. Pamela tentou se levantar para ajudá-lo, mas ele disse que não precisava, que ela deveria apenas descansar. Ela insistiu em dar o dinheiro para o dia seguinte, mas ele a surpreendeu com um sorriso maroto e perguntou se ele havia esquecido de contar a ela. O doido avisa, com aquele sorriso de canto, que os R$100 por hora eram só uma piada, daquelas que só ele acharia graça. Na verdade, 100 por semana já estava mais do que bom, então estava oficialmente pago. Informou que sairia nesse mesmo horário no dia seguinte, mas só depois de enfrentar a batalha contra as louças, que ainda pareciam estar em guerra na pia. Deixou anotado o número dele na porta da geladeira como se fosse uma receita de bolo e pediu que ela mandasse uma mensagem quando chegasse em casa no dia seguinte, só para garantir que estava tudo bem. Foi nesse momento que Pamela começou a perceber que Tyler não parecia o típico mocinho das comédias românticas. Não tinha armadura, nem cavalo branco, mas de algum jeito fazia com que as coisas parecessem simples e seguras. Enquanto ela ainda se perdia nos próprios pensamentos, ele a trouxe de volta à realidade com um comentário inusitado sobre a cachorrinha, como se a pequena Tequila tivesse realmente se despedido. Foi tão aleatório que ela nem conseguiu reagir, apenas o observou sair, como se tivesse sido pega no flagra de um sonho acordada. Assim que a porta se fechou, Pamela ficou ali, imóvel. Tentou dizer algo, qualquer coisa, mas sua mente parecia ter entrado em modo de economia de energia. Agachou-se lentamente, cobrindo o rosto com as mãos, completamente corada. Bob, o cãozinho, observava tudo com olhos atentos e uma expressão tão curiosa que quase parecia humana. Era como se ele já soubesse que a dona estava apaixonada antes mesmo dela aceitar isso. Com um leve abanar de rabo, ele se aproximou e Pamela, ainda tentando se recompor, começou a fazer carinho em sua cabeça. Fingiu que a atenção era apenas para o cachorro, mas a mente dela ainda estava ocupada com as últimas horas. Ela começou a perguntar a si mesma, ou talvez a Bob, se ele realmente havia se divertido com Tyler, se havia mesmo gostado dele ou se era sua animação por mais atenção e petiscos. O cachorro respondeu com um olhar que dizia mais do que 1000 palavras e Pamela finalmente deixou escapar um sorriso tímido, enquanto admitia para si mesma que ela também havia se divertido mais do que gostaria de admitir. Enquanto abraçava Bob, ainda tentando manter o controle sobre aquele furacão de sentimentos que estava crescendo dentro de si. Percebeu que, talvez, ela e o cão tivessem encontrado algo muito maior do que esperavam naquela noite. E embora não quisesse admitir, já suspeitava. Agora eles podiam estar em apuros, dos grandes. Em um momento nostálgico do passado, a pequena Pamela comemorava o aniversário de sua mãe com seus pais. Ela entrega um desenho feito com todo o carinho do mundo. A mãe, ao olhar a obra de arte um tanto abstrata, questiona internamente se aquilo seria um urso. Pamela, convicta, aponta e esclarece com orgulho. Era o papai. O pai que talvez realmente tivesse um certo ar de urso, especialmente quando dormia roncando no sofá.
Logo em seguida, ele presenteia a esposa com a carta. Pamela observa com os olhos brilhando enquanto a mãe lê. Ao terminar, os dois trocam um beijo e declarações de amor como nos filmes antigos. Aquela cena mexe com a protagonista. Dentro dela, algo se acende. A ideia de que o amor é sempre puro e inquebrável. Pelo menos era isso que parecia. Avançando um pouco no tempo, outra memória se forma. A véspera de Natal, Pamela está radiante, empolgada por ser o primeiro Natal ao lado do namorado. E de Bob, o cachorro, formando o que ela já considerava uma pequena família. Ela entrega um presente fofo para o cão, um ursinho que ele adoraria mastigar em segundos. Depois, entrega o presente para o namorado. Ao abrir, ele se depara com um reluzente videogame. Pamela havia lembrado de quando ele comentou sobre isso com os amigos, e mesmo sem ser gamer, fez questão de juntar dinheiro para comprar. Ela também havia escrito uma carta emocionante, mas nem chegou a entregar. O namorado, meio perdido no clima natalino, se justificou dizendo que achava que eles não iam trocar presentes e, portanto, não havia comprado nada para ela. Pamela engole o orgulho com um sorriso, diz a si mesma que está tudo bem e sugere um jantar a 3 para comemorar. A ideia de sair, no entanto, é interrompida por uma discussão culinária. O namorado rebate a sugestão de jantar fora, sugerindo uma peixada, ignorando completamente o pequeno detalhe de que Pamela detesta peixe. Ainda assim, ele tenta vender a ideia de que o peixe pode ser considerado o presente dela. Ela finge concordar, mas por dentro já começa a perceber que aquele conceito de amor inquebrável talvez estivesse com algumas rachaduras. Corta para os momentos atuais. A protagonista dorme profundamente quando, do nada, Bob dá uma patada no rosto dela. Ela desperta massageando o rosto, tentando entender se havia sonhado com Tyler de novo. Começa a se questionar o motivo de ainda estar pensando nele, decidida a virar a página. Pamela acorda Bob e diz mentalmente que eles dois não querem mais saber de Tyler. Abraça o cachorro com carinho e reafirma que já tem tudo o que precisa: amor, lealdade e pelo espalhado pela casa. Lembra-se da frase do homem sobre como pessoas podem magoar e abandonar, mas cachorros não. Bob responde com um latido empolgado, como se estivesse assinando um contrato de fidelidade. No meio desse momento quase cinematográfico, o celular vibra. Uma notificação aparece. É seu antigo namorado, implorando para voltar, prometendo que dessa vez seria diferente. Pamela se enche de fúria. Bob também parece ter sentido o climão, arregalando os olhos. Sem pensar duas vezes, ela responde com um não, bloqueia o número e, cheia de energia, decide que ela e o cão vão viver felizes longe de homens problemáticos. A comemoração seria um hambúrguer caprichado na geladeira. Pamela caminha até a cozinha e Bob a acompanha como um pequeno guarda-costas peludo. Ela declara mentalmente que não vai mais se apaixonar, que agora é uma mulher forte, independente e com fome. Ao abrir a geladeira, o destino decide brincar. Ali, colado com um imã de sorvete derretido, estava o número de Tyler, e junto uma cópia da chave do apartamento dele. Uma emergência, como ele havia dito. Ela paralisa. A lembrança bate como um ventilador sem proteção. Pamela se pergunta por que ele deixaria algo assim, se talvez ele não fosse tão babaca quanto parece às vezes. Fica vermelha só de pensar. Bob observa com a típica expressão de julgamento canino. Quando percebe que sua dona está cogitando mandar uma mensagem, ele apenas a encara como quem diz: sério isso? Ela ri sem graça, se justifica mentalmente, promete que vai mudar, que pode ser independente sim, só com pequenas recaídas fofas. Mas o cão não parece muito convencido. Na varanda do apartamento, Pamela encarava o celular como se fosse um chefe final de videogame. Era só uma mensagem de texto, nada demais, mas sua mente insistia em dramatizar. Pensava em 1000 formas de escrever e apagava, como se fosse uma declaração oficial ao universo. Depois de digitar, apagar e digitar de novo, finalmente conseguiu enviar. Sentiu uma pontada de orgulho, como se tivesse vencido uma batalha. Agora só restava esperar, fingindo que não estava checando o celular a cada 10 segundos. No entanto, um barulho do lado de fora interrompeu seus pensamentos. Ouviu uma voz familiar. Era Tyler, saindo do apartamento com o celular no ouvido. Ele parecia apressado. Pamela observava a cena com interesse, até que percebeu algo inusitado. Ele se preparava para sair numa patinete elétrica. A surpresa foi inevitável. Com aquele porte e aquele jeito misterioso, ela julgou
jurava que ele teria uma moto potente, daquelas que fazem barulho só de respirar perto, mas não uma patinete elétrica. E ele parecia bem confortável com isso. Enquanto o observava, Pamela se perguntava se ele estava indo trabalhar daquele jeito mesmo. Então percebeu que ele havia terminado a ligação. Será que ele veria a mensagem agora? Talvez estivesse justamente checando o celular. Ela se inclinou um pouco mais, tentando observar sem ser notada. Mas aí percebeu que talvez estivesse encarando demais. Isso já beirava o comportamento de uma perseguidora em treinamento. Tentou se convencer de que ele jamais olharia para cima, para a varanda. Foi nesse momento, claro, que Tyler levantou os olhos. Em um reflexo digno de uma ninja em crise existencial, Pamela se abaixou imediatamente. O coração acelerou como se tivesse sido pega colando na prova. Será que ele realmente olhou? Será que ela foi mais rápida? Lá embaixo, o garotão parecia olhar fixamente para a varanda por alguns segundos. A protagonista tentava manter a compostura, embora seu cérebro já estivesse criando 1000 roteiros alternativos para aquele momento. Era só uma mensagem, nada demais. Mas então, por que o coração estava quente? Por que aquela sensação esquisita de leveza e nervosismo ao mesmo tempo? A notificação chegou como um raio, cortando seus devaneios. Abriu a conversa de imediato. Era uma foto. Na imagem, Bob aparecia sorrindo, exibindo toda a sua fofura canina. Só que no canto da foto, os cabelos dela também estavam lá. E foi aí que a ficha caiu. Ele havia notado a presença da protagonista. O rubor subiu ao rosto com força total. Levantou discretamente para conferir se Tyler ainda estava por perto. Ele já se afastava, desfilando em sua patinete como se fosse o protagonista de uma comédia romântica alternativa. Pamela olhou para Bob, que continuava com sua cara de quem não liga para dramas humanos. E então pensou que talvez aquele plano de só eu e você para sempre precisasse de uma pequena revisão. Talvez houvesse espaço para mais um ou dois se contasse com a pequena Tequila.